Hoje é dia da Bíblia. É um dia que separamos para relembrar e valorizar a palavra de Deus. Hoje pela manhã fizemos um exercício temático estudando sobre a pedra e os diversos ensinos dela ao longo das Escrituras. Hoje à noite queremos pegar um trecho da palavra de Deus e entendê-lo em camadas. Para esta reflexão, aprouve escolher o Salmo de número 23, o mais conhecido Salmo das Escrituras. Todos os comentaristas do livro de Salmos sempre dão destaque e ênfase especial a este Salmo que todo crente deve conhecer, e se não, sabê-lo de cor. Salmo 23. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para acompanhar a leitura deste tão pequeno, belo e profundo salmo. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Oremos. Pai, conduza-nos na compreensão da tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Vamos tentar entender esse salmo agora em camadas. Vamos começar pela primeira, as primeiras e essenciais percepções. E quando o salmo começa assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, meus irmãos, nesse verso por si só já valeria a pena parar tudo para mudar a nossa compreensão de vida. O Senhor é o nosso pastor. Quem é o nosso pastor? É o próprio Jesus Cristo. Nada me faltará. O que eu preciso, o que eu tenho necessidade, o que eu realmente tenho precisão, disso Ele nos supre. Andar me faz em verdes pastos, Ele nos dá sustento e alimento. Guia-me pelas águas tranquilas. Neste mundo de agitação, precisamos de tempos em tempos de um lugar de paz. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, onde nós não queremos passar, mas que todos passaremos em algum momento da nossa vida. O detalhe do texto é que o pastor está conosco. E o detalhe do texto é que nós também não vamos ficar parados naquele vale de sombra. A tua vara e o teu cajado me consolam. O pastor nos guia, nos defende, nos traz para perto. Preparas um banquete na minha presença, Ele nos dá o sustento e o alimento, mesmo em meio às guerras. Certamente que a bondade e a misericórdia, porventura, não é isso que todos nós precisamos para viver? E termina o salmo: e viverei por longos dias na presença do Senhor. Viver na casa e na presença dEle é o nosso sonho e a nossa vida. Essa é a forma, meus irmãos, como podemos ler o Salmo e tirar tantas lições tão boas para nós. Porque há momentos na vida que a única coisa que nós precisamos ouvir é simplesmente que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas, meus irmãos, a Bíblia é maravilhosa. E a gente pode mergulhar um pouquinho mais. E vamos à segunda camada.
olhando agora nas entrelinhas. Davi era pastor de ovelhas antes de ser guerreiro, rei e poeta. Por isso, ele escrevia aqui de experiência pessoal. Ele sabia o que era um rebanho e suas necessidades, sabia qual era o papel do pastor e o que precisava fazer. Ele entendia tudo que um pastor precisava fazer. Jesus Cristo mesmo vai falar de si: eu sou o bom pastor, João capítulo 10. Diante disso, meus irmãos, pensemos de que trata uma ovelha. É um animal dócil e tranquilo na sua maioria. Também são extremamente inteligentes. É interessante como uma ovelha reconhece o rosto de outras ovelhas. Isso pesquisado cientificamente. As ovelhas têm mais de um estômago. Parênteses à parte, alguns dizem que é por isso que o crente come tanto. Fechamos o parênteses. Na realidade, ela possui um processo digestivo complexo, mais do que um estômago, mas atenção para o detalhe. Por isso, a ovelha pode comer grama de baixo teor nutricional e se alimentar suficiente para viver, porque ela extrai do mínimo o máximo e por isso vive bem. Daí a importância de ir em pastos verdejantes. A ovelha também são presas fáceis para predadores, como outros animais, e também para salteadores e ladrões que na época roubavam o rebanho. A ovelha só bebe água parada. Por isso é preciso guiá-las até as águas tranquilas, porque ela precisa tomar água com tranquilidade. É um animal que precisa de pastor, para que ela seja alimentada, para que ela seja guiada, para que ela seja sustentada. Já o pastor, meus irmãos, guiava o rebanho com uma vara e um cajado. A vara, um pedaço de pau reto, usado para defesa, proteção, e é necessário guia. Um detalhe curioso também: o pastor de ovelhas, ele era pastor, mas também era a porta, porque naqueles tempos o aprisco não tinha uma porteira. Então o pastor sentava-se na porta do aprisco e com a vara fechava o acesso. O pastor era a porta também. Jesus Cristo vai usar isso nos seus ensinos quando diz: eu sou a porta. O pastor também, meus irmãos, tinha que trabalhar manhã, tarde e noite. Não havia descanso fácil e usava de todo o seu conhecimento para dar o melhor mantimento para o seu rebanho. Já quando vemos o vale da sombra da morte, que assusta tantos aqui, lembramos de Israel naquele tempo, e hoje você ainda pode ver lá, onde haviam desfiladeiros, ou mesmo entre as montanhas, pequenas passagens que se tinha que andar. O rebanho tinha que andar por elas. Mas nesses lugares havia sombras e tornavam muito escuras, e por isso era lugar de assalto e de grandes preocupações. É claro que a alusão aqui fala da morte, coisa que nenhum de nós se escapará. Fala das enfermidades, quando achamos que vamos morrer. Fala dos perigos que sofremos e que possamos sofrer. Mas, meus irmãos, o texto fala que precisamos passar. E quando o pastor vai adiante com o seu rebanho, a paz do rebanho não importa para a luminosidade, se ela puder olhar para o pastor e saber para onde está indo. Belíssima ilustração para a nossa vida. O banquete, e então o texto fala que vai ser preparado um banquete perante os meus inimigos. Esse talvez seja o versículo mais ignorado do Salmo 23. Que história é essa de preparar um banquete
na presença dos meus inimigos. Porque, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de paz e solução. Quando Davi escreveu esse texto, ele já havia passado por muitas guerras, já era rei e ainda passava por muitos conflitos. Mas naquele tempo, meus irmãos, como hoje também, só se fazia refeição com amigos, aliados, parentes ou com quem queríamos ter paz. Quando Deus prepara um banquete na presença dos inimigos, meus irmãos, o que Ele está mostrando ali é reconciliação, é perdão, é superação. Este banquete vai fazer diferença na vida dele, porque ele vai encontrar paz. E diz o texto ainda que a cabeça é ungida com óleo, prática comum naquele tempo e hoje também em regiões desérticas, onde o óleo de animais eram passados na cabeça para evitar insolação e mesmo os efeitos da desidratação. E diz que o cálice transborda. Outro detalhe bíblico curioso: José, quando recebeu seus irmãos no Egito, deu porção maior para Benjamim, o seu irmão mais novo. Dar a porção maior ou mais porção da comida ou no cálice significava honrar aquela pessoa. Então, quando na refeição com seus inimigos ainda, o cálice dele tinha maior porção, porque Deus demonstrava que estava cuidando dele. E então o salmo termina de forma magistral. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Em vários salmos nós vamos ver essa repetição: e viverei na casa do Senhor para sempre. Eu desejo estar na presença do Senhor para sempre. É um salmo que aponta para a eternidade também. Ele fala das lutas da vida, mas fala de quando chegarmos na presença do Senhor. E não tem lugar melhor para se estar do que na casa do Senhor, na presença do Senhor e diante da glória do Senhor. Fala das lutas diárias esse salmo, que não estamos isentos, mas fala da eternidade de paz, que a todos é prometido, a todo aquele que nele crê, que crer em Jesus. E essa foi a segunda camada. O Salmo 23 pode ir adiante. E agora, meus irmãos, vemos Jesus Cristo dando uma aula sobre o Salmo 23. E as aulas de Jesus, meus irmãos, não são apenas para conhecer, mas para transformar. Ainda é o mesmo Salmo 23, mas vamos avançar no tempo cerca de séculos depois. Jesus Cristo está ensinando e curando. Mateus capítulo 14, versos de 13 a 21. A chamada multiplicação dos pães e peixes. Agora, meus irmãos, Jesus Cristo faz muitas curas e muitos ensinos. Uma multidão está em volta de Jesus Cristo. Milhares de pessoas. Em determinado ponto, e já avançada a hora, eles estavam com fome. Jesus então multiplica os pães e os peixes que ali estão, história conhecida. Mas o que muitas vezes não percebemos, meus irmãos, é como Jesus pegou o Salmo 23 e aplicou no milagre da vida. Atentem com atenção. Jesus estava com uma multidão, ovelhas do seu pasto. Essa multidão estavam com uma necessidade, estavam com fome já há muito tempo e não tinham o que comer. Bem, Jesus então manda, e o texto bíblico de Mateus é claro, que eles sentem numa relva, porque Jesus os conduziu até um pasto verdejante.
E quando eles estão sentados ali na relva, então, meus irmãos, Jesus guia e cuida deles em todo o tempo. Já estava curando, já estava guiando, já estava ensinando, agora alimentando. Jesus deu graças àqueles poucos pães e peixes. E uma coisa que a gente tem que aprender, meus irmãos, na vida, é que não importa se estamos aqui neste templo, ou se estamos na relva, se estamos com Jesus, quando ele agradece a Deus partindo o pão, aquele pasto verdejante se transforma em templo. E todos aqueles que ali estão vão poder dizer: eu habitarei na casa do Senhor todos os dias. E eles puderam ver isso. E então foi feito um banquete e todos comeram. Não sabemos se ali havia amigos, inimigos, irmãos, pessoas em conflito. Todos sentaram e em grupos comeram o pão e o peixe. E diz a palavra de Deus que sobrejaram muito mais, porque o cálice transborda todas as vezes que estamos na presença do Senhor. E ele termina aquele momento, e todos ali puderam saber que Jesus é o bom pastor e que nada faltará. Mas a Bíblia ainda é maravilhosa demais, e podemos ir até a quarta camada, que é o Salmo em minha vida. Como eu falei no início, tem momentos na vida, meus irmãos, que a única coisa que precisamos ouvir é que o Senhor é o nosso pastor. Não precisamos de estudos profundos e aprofundados. Quando estamos num leito de enfermidade, quando estamos na crise, ou quando estamos bem no meio do vale da sombra da morte, o que precisamos é saber que Ele é o nosso pastor. Quantos vales tivemos que percorrer e talvez ainda teremos? Quantos lugares tranquilos Deus já te levou, quando parecia que um furacão tinha passado e Ele te acalentou? Quanto da sua vara usou sobre você para orientar? Quanto do cajado Deus já te trouxe para bem perto, para te abraçar? Quanto tivemos que perdoar e novamente sentar à mesa com outras pessoas? Quanto mais precisamos estar perto de Deus, e quanto da eternidade nós já sentimos. É quando eu pego agora o Salmo 23 e aplico na minha própria vida, e eu descubro que esse texto, que foi escrito há milhares de anos atrás, pela manifestação do Santo Espírito, se torna real para todos nós. Pois todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, saberá que Ele também é o seu pastor. Por isso, meus irmãos, eu olho para a Bíblia e fico fascinado com o que podemos ver e aprender. Eu fico fascinado com o que ela pode falar a cada um de nós e também transformar. Eu fico ainda mais inspirado e com vontade de me debruçar diante dela e vivê-la, porque vai chegar um dia e que vamos chegar na presença do Senhor, nas mansões celestiais, e a gente vai descobrir que cada palavra das Escrituras fazia e faz sentido, e que ela aponta unicamente para o nosso Senhor e Salvador. Pois a Bíblia no Antigo Testamento diz: Jesus virá. No Novo, Jesus veio e voltará, e ela toda traz um nome bem claro: Jesus Cristo, que é o nosso pastor e que absolutamente nada nos faltará. Vamos ouvir a música inspirativa.